Olá, pessoal! Agora nós vamos começar uma série de aulas sobre as 10 classes gramaticais, também conhecidas como classes de palavras. Esse conteúdo, ele está inserido no assunto de morfologia. O que é morfologia? É um dos 4 principais estudos da língua portuguesa, da gramática. Primeiro nós temos a fonologia, que estuda os sons, em seguida a morfologia, que estuda a forma, a sintaxe, que estuda as relações das palavras, e a semântica estilística, que estuda o estilo, os sentidos. Então, dentro da morfologia, nós não vamos ver agora a estrutura e formação de palavras, desinências, afixos, os processos de formação de palavras. Eu quero falar com vocês dessas 10 classes gramaticais, começando na aula de hoje com os substantivos e os adjetivos. E o que são substantivos? Substantivos são palavras que nomeiam. Tudo na face da terra tem um nome, tá? Para tudo eu tenho nome. Para o que você está sentindo, o que você está comendo, o que eu estou bebendo, o que você está pensando, tudo tem um nome. Então, o que eu estou bebendo? Água? O que você está sentindo? Fome? Sede? Tudo. Para tudo. Se eu pego esse estojo, que é estojo, isso tem nome? Tem estojo. Então, é um substantivo. Porque, em regra, a comunicação ela precisa ter essa base, que é a de substantivos. Tanto é que na interpretação de texto é uma das palavras que a gente mais grifa, porque você encontra palavras-chave num texto baseado no seu conhecimento do que é um substantivo, tá? Do que é um verbo, por aí vai. Então, professora, existe alguma coisa que não tenha nome? Existem seres e coisas que não possuem nome ou o nome é desconhecido. Como assim? Pé da cadeira, dente de alho, braço do sofá, o puta que pariu do carro, não é mesmo? Outra situação é o palato. As pessoas não desconhecem ou preferem não falar palato e falam céu da boca, pé do peito do pé, batata da perna, que são catacreses. É uma figura de linguagem que consiste em você criar uma figuração para um nome ou inexistente ou para um nome desconhecido, tá? Agora eu quero mostrar para vocês um material que eu fiz para vocês e me acompanhem aqui nos slides. Então vamos aos substantivos e adjetivos, começando pelos substantivos. Todo substantivo vai levar 4 classificações. Professora, mas eu tô vendo 8 aí, tá certo isso? São 8 porque elas se excluem. Como assim? O substantivo comum não pode ser próprio e o próprio também não pode ser comum. O primitivo pode ser derivado, o derivado não pode ser primitivo. O simples pode ser simples, mas não pode ser composto e vice-versa. O abstrato e o concreto também não se misturam. Vamos começar pelo comum e pelo próprio. Então, o comum nós temos aí aquele que denomina todas as cores de uma forma genérica. Nós temos o cachorro. O cachorro é comum, porque eu posso ter vários cachorros. Mas se eu tiver um cachorro especial, como a minha cachorrinha, por exemplo, ela tem nome, o nome dela é Shiva. Aí eu tenho um nome próprio, um substantivo próprio, não comum. Olha o primitivo. O primitivo é o primeiro, aquele que nasceu primeiro e dá origem a outras palavras. Cachorro também é primitivo. E aí nós vamos ver a cachorrada, que é o quê? Que é o derivado. É aquele substantivo que tem origem em outro existente, que é primitivo. O simples é aquele que tem uma palavra só. Cachorro é simples. Mas o que seria o composto? Aquele que tem 2 ou mais palavras. Então eu tenho aí cachorro quente. Cachorro quente é composto, porque eu tenho 2 palavras. Com o hífen é porque eu tenho a noção de terceiro elemento, né? Então ele não é nem um cachorro e nem quente, ele é um cachorro quente. Trouxe essa ideia de um terceiro elemento, ele vai ter o hífen aí, tá bom? E o concreto e abstrato, aqueles que mais trazem dúvidas aí pro pessoal, né? Porque é um conceito bem abstrato mesmo. Pensa no concreto, gente, não é com aquela uma convicção que você aprendeu na educação infantil de que é tudo que você pode pegar, não. Porque o concreto, ele tem muito mais do que isso. Uma vez caiu numa prova que quarta-feira era um substantivo concreto, a maioria das pessoas erraram, acharam que era abstrato, porque você não pega uma quarta-feira, nem segunda, nem sexta, dia nenhum. Por quê? Porque
eles têm uma noção de existência. Por exemplo, Saci Pererê, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, são todos concretos. O que é o abstrato? É aquele que depende de outro ser, de outra coisa para existir. Isso acontece com saudade, fome, tristeza, beleza, vida, medo, porque esses substantivos precisam de alguém para existir. Alguém precisa sentir saudade, alguém precisa sentir fome, e por aí vai. E por fim, os substantivos coletivos, que são aqueles que são autoexplicativos, né? Trazem a ideia da coletividade. Então, quando eu tenho várias ilhas, eu tenho um arquipélago. Quando eu tenho vários atores no mesmo lugar, eu tenho um elenco. Isso vale para flora, fauna, alcateia, entre muitos outros. Falado sobre substantivo, vamos para o adjetivo, que é o termo que se liga a substantivos para expressar características ou estado dos seres. Então, é muito importante que você saiba que o adjetivo ele caracteriza substantivos. Porque se eu tiver uma caracterização, uma circunstância para um verbo, para um advérbio ou para um adjetivo, aí eu vou ter um advérbio. Por isso que muitas vezes parece fácil, mas as pessoas confundem o mau jeito com o com L. Por que mau jeito é com o? Porque jeito é substantivo e eu caracterizo um substantivo com adjetivo, mal com adjetivo, mal com L, que é advérbio, tá? Mas nós vamos ver advérbio lá na frente um pouquinho. A locução adjetiva traz um termo que é a locução que você precisa saber, porque vai acontecer em outras classes gramaticais, que é a junção de duas ou mais palavras para trazer a ideia de uma classe só. No caso da locução adjetiva, eu tenho uma preposição mais uma palavra, que pode ser um substantivo, por exemplo, que juntas trazem a ideia de um adjetivo. Então, da escola, eu tenho a preposição de mais o artigo a. Escola, substantivo, equivale a escolar, que é um adjetivo. Agora vamos falar de um tema muito importante, porque ele é muito queridinho de provas, gente. É a inversão da ordem dos dois. Toda vez que eu troco de lugar o substantivo com o adjetivo, que normalmente vem substantivo e depois o adjetivo, eu tenho uma mudança de sentido, tá? E o mais agravante, ainda posso ter uma mudança de classe gramatical, que é o que acontece com essa frase famosa aqui do Machado de Assis em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Então, na primeira ocorrência, autor defunto, eu tenho o substantivo autor e defunto é adjetivo, quer dizer, um autor que é morto, um defunto. Na segunda ocorrência, em defunto autor, além de uma mudança de sentido, eu tenho uma mudança de classe gramatical. É o defunto substantivo, que é autor. Autor é uma característica do defunto, do morto lá. Então, perceba essa diferença. Em alguns momentos, eu vou ter apenas a mudança de sentido sem a mudança de classe gramatical, como os dois casos abaixo. Falso médico ou um médico que não tem diploma, um médico falso é um médico não confiável. Mau aluno é aquele aluno que não é aplicado, e um aluno mau é aquele aluno que não é bom. É um aluno que tem problemas de caráter, por exemplo. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido essas relações, essas situações que existem em torno do substantivo, seus tipos e o adjetivo. E não percam a próxima aula para nossa continuação das demais 8 classes gramaticais. Um grande beijo, até a próxima!